sabe sobre perdoar. Vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há vergonha, nem falta que se prestem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de leve evitar. E a tempestade se acalma na voz daquele que pois a palavra é pura, é tudo para os que nele creem. Graça e paz, queridos irmãos, mais um domingo, nos encontramos aqui, sintonizados e esperando em Cristo que o Senhor possa continuar nos ajudando em todas as nossas necessidades. É um prazer estar com os irmãos, é um prazer estar com os nossos amigos, ouvintes, assim como também está estudando a palavra de Deus nesta manhã. Eu gostaria de convidar agora para a gente fazer uma oração. Nós estamos pelo Instagram, estamos pelo Facebook e aí você pode acessar. Estamos também gravando e depois mandando o link para muitos dos irmãos. Se porventura algum irmão não ver as gravações ou ao vivo, ou a live, poderá ver as gravações. Então, vamos orar a Deus nesse instante. Convidamos você nesta manhã para a gente iniciar a nossa escola bíblica dominical, aqui através da live, orando ao Senhor. Deus bendito e Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nessa manhã aqui, unidos com os nossos irmãos, com os nossos visitantes, para glorificar e bendizer o santo e bendito nome de Jesus. Aprender também com a Tua palavra, que é boa, é palavra de restauração, palavra de advertência, de disciplina para as nossas vidas. Assim, ó Deus, como a Tua própria palavra nos diz, que o Senhor corrige, disciplina, ajuda, ampara todo aquele que o Senhor ama. Assim, todos nós somos convocados pelo Senhor nesta manhã para aprender da Tua palavra, orar e assim aprender mais como viver e, ó Deus, enfrentar esses dias de trevas. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Tua consolação, a Tua ajuda para toda a Tua igreja. Assim, ó Deus, muito especial, em favor da família do irmão Josias, ali todos daquela casa, que o Senhor continue amparando e ajudando, e protegendo e livrando de todo mal. Assim, obrigado também pela melhora do pastor Sócrates, nosso executivo. Obrigado, Senhor, também pelos aniversariantes da semana, do mês, os nossos irmãos que estão aniversariando, completando mais um ano de vida. O Senhor tem dado o privilégio a eles de viverem mais. Obrigado, Senhor, pela idade nova de cada irmão.
Dentre eles, ó Deus, te agradecemos pela vida da irmã Sema, que está de idade nova. Assim, ó Deus, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim, irmãos, nós queremos te convocar para a leitura do texto sagrado, que se encontra no texto de Provérbios, capítulo 9, e a nossa revista, que é do trimestre passado, nós já tínhamos falado, é do trimestre passado, e ela está sendo finalizada logo mais, e passaremos para do trimestre atual. E Provérbios capítulo 9 tem falado sobre a sabedoria, continua falando sobre a sabedoria, celebrando, e eu gostaria então de te chamar a atenção para que a gente possa aí trabalhar nessa escola bíblica na live, e os irmãos que estiverem conectados poderão fazer também suas perguntas. Na medida do possível, a gente vai atendendo a cada irmão de acordo com as perguntas e, logicamente, com essa interação. Eu quero te convidar para que a gente possa, já no capítulo 9, verificar então o texto principal que faz um resumo, na verdade faz um resumo, sintetiza aquilo que a gente precisa ver na manhã de hoje. E aí, o capítulo 9 do livro de Provérbios, verso 10, nós temos então um texto que é muito conhecido, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento santo é prudência. Então, nós temos já um texto que nos provoca a ver a diferença entre os que estão temendo a Deus e os que temem a Deus têm então aí o ganho, a habilidade de ser sábio. E aí a gente vê isto, a Bíblia fazendo com muita propriedade. E a gente precisa entender que a Bíblia sempre vai valorizar os que estão temendo ao Senhor e estão obedecendo ao Senhor. Então, aqueles que temem a Deus, ouvem as suas palavras, e ao ouvir as suas palavras, estão com a consideração de perceber que Deus é maior e que Deus de fato detém e tem toda a sabedoria para nos instruir. Então, ele celebra o texto de Provérbios 9, celebra então a sabedoria como princípio primordial na vida das pessoas. Traduzindo isso para os nossos dias, ele está dizendo que aqueles que priorizam, aqueles que amam a sabedoria, aqueles que estão vivendo em sabedoria, estes de fato sabem viver. Os que não estão vivendo em sabedoria, ele diz simplesmente que esses não estão sabendo viver. E aí, sabedoria que ele está falando não é de ter qualquer tipo de conhecimento, seja qual for, ou a que nível for. Mas ele está falando de que sabedoria vem do alto, do santo, daquele que é perfeito. Então ele está falando que nós podemos deter uma sabedoria perfeita, um conhecimento perfeito, uma visão perfeita, porque vem do trono de Deus, da parte de Deus. E aí ele está atribuindo a Deus a santidade, porque ele é santo, e dizendo que ele é maior e de fato mais sábio do que todos, mais influente do que todos, mais conhecedor do que todos. Este, na verdade, é o propósito principal de dizer que ele é sabedor de todas as coisas. E por ser sabedor, nos instrui
a viver uma vida de fato com prudência, com sabedoria. Então, a sabedoria aí é justamente o princípio de adquirir os conselhos de Deus e aplicar estes conselhos na sua vida. Isso é um dos grandes problemas, é a gente saber ouvir e aplicar. Às vezes nós sabemos ouvir, mas não sabemos aplicar. Outros problemas relacionados a isso é que muitas vezes a gente quer aplicar, mas sem saber ouvir. E aí o que acontece? Há uma desconexão no sentido aí, porque a gente precisa saber ouvir para saber aplicar corretamente aquilo que ouvimos. A instrução é essa, é a gente saber adquirir o conhecimento, a instrução daquilo que está sendo passado sem falha, sem defeito, à medida que a gente pega aquela instrução e aplica na nossa vida. Desses pontos que a gente pode considerar aqui é justamente o chamado telefone sem fio, né? Quantas vezes as pessoas ouvem uma coisa e falam diferente, ou seja, a forma de fazer essa aplicação já é de forma adulterada. Quando não escutam direito e fazem a aplicação com falhas do jeito que escutaram. Então, é isso que o texto quer dizer. Ele quer dizer que a gente tem que ouvir a instrução de Deus perfeitamente e aplicá-las perfeitamente na vida. Isto nos dará a capacidade de termos uma vida instruída e sábia. E aí ele nos convoca a ver a excelência da sabedoria no que diz respeito àqueles que consideram ela como princípio primordial, à medida que temem a Deus. Por quê? Porque esse temor, a sabedoria com esse temor estão associados, ligados, porque à medida que você teme, você busca em Deus e reconhece que Ele é o Senhor por excelência. Então se torna aí Deus um grande professor das nossas vidas, instrutor, conselheiro, amigo, fiel para todas as horas. Então, a gente tem a síntese do capítulo 9 do texto de Provérbios, e você pode aí acompanhar muito bem em sua casa, aí compartilhando essa leitura do verso 10, capítulo 9, verso 10, onde você tem o princípio do Senhor, aí, do temor ao Senhor, é princípio de sabedoria. Também nós temos no capítulo 9, e nossa lição aí, eu estou sintetizando para muitos daqueles que estão olhando as nossas lives, conectados conosco, mas não tem a revista e nem tem acesso ao nosso grupo lá e não podem ter a revista. Então, por consideração a muitos desses nossos ouvintes e irmãos, nós estamos sintetizando os capítulos aí para facilitar. Você, meu irmão, que é professor da Escola Bíblica da PIB Moreno, vai vendo aí essa síntese que a gente vai fazendo à medida que a gente vai facilitando a vida de todos aqueles que estão nos vendo através da live e ainda haverão de nos ver através das gravações. Mas aí nós temos no capítulo 9, ou melhor dizendo, no capítulo 10, nós temos então aí uma síntese muito interessante, porque ele já faz a adequação daquele que tem sabedoria, daquele que ama a Deus, daquele que respeita as suas instruções, à medida que ele já se reporta para aqueles que de fato vivem uma vida de aplicação da palavra, o que ele considera estes de justo. Lembrando que quando a Bíblia fala de homem justo, ele quer justamente se reportar ao homem que é pautado na santidade ou na justiça, na perfeição de Deus. Ou seja, ele toma a perfeição de Deus como padrão de sua vida. E por ele tomar esse padrão de sua vida, então ele tenta o máximo buscar essa vida de justiça, essa vida de retidão.
Não quer dizer isso que ele não possua nenhuma falha aqui ou ali. Não, é que a Bíblia retrata esse tipo de personagem, a pessoa que busca o Senhor, que está enquadrado na visão de justiça, de caminhos retos, de caminhos puros, de pensamentos bons, de coração para Deus. Estes de fato são considerados de justos. Assim como o inverso, aqueles que estão do coração para a maldade, aqueles que estão para as trevas, aqueles que estão para a perversidade, para tudo que a gente já conhece e sabe de maldade, perversidade, de pecado, desobediência nessa vida. Então ele diz que esses estão em trevas, pelo caminho tomado. Então o caminho tomado é decisivo aí. Nossa tomada de decisões quanto ao nosso caminho a ser seguido é onde o texto de Provérbios está relatando, à medida que ele também está dizendo que nós temos a opção de escolher o caminho. E aí nós temos nas nossas lives sempre dito isto, né? Que estamos publicando, estamos falando de que é tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de se achegar a Deus, é tempo de estar bem perto de Deus, arrependido dos seus pecados e com seu pensamento para Deus. Volte-se para Deus. É a mensagem. A busca da Bíblia, né? Da mensagem bíblica é a busca pelos que se perdem, os que perecem. A Bíblia deixa isso muito claro, que a intenção maior de Deus é a busca por todos aqueles que se perderam no caminho, ou seja, desviaram o seu caminho, preferindo o caminho das trevas ou o caminho da sua própria carnalidade, que aí atrai sobre si a maldição dos seus próprios pecados. E aí é interessante, no capítulo 10, nós olhamos então o verso-chave do capítulo 10, verso 3, nós temos então o verso-chave que diz aí: o Senhor não deixa ter fome. Olha bem, vê o contexto que ele coloca para que a gente possa ter dimensão do que Deus está falando para todos, na verdade, todos os que tomam seu conselho e aplicam isso na sua própria vida. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor não deixa ter fome o justo, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. E aí a gente olha isso aí e vê uma plena realidade, não é? A gente vê uma plena realidade. Qual é a realidade que a gente vê? A realidade é que a gente percebe que não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e não ter Deus no coração. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e ser perverso, e assim sucessivamente. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e não ter paz. De que adianta? De nada. Esse dinheiro, essa riqueza, essa conquista, de nada vale. E aí o texto nos chama a atenção para esta sabedoria, dizendo o seguinte: que o justo que vive na dependência de Deus, ele é alimentado pelo próprio Deus que criou os céus e a terra. E inclusive ele criou todos os animais do campo, as aves do céu e também os peixes do mar. E todos eles se alimentam e vivem e estão vivos, porque Deus não deixa faltar alimentos para ele. E aí ele está dando essa certeza e essa garantia para os filhos de Deus na terra, dizendo que os filhos de Deus serão alimentados e terão a providência, a provisão do Senhor sobre as vossas vidas, sobre a vossa casa. Que Deus não deixará faltar o pão, porque Deus está olhando e cuidando deles. Veja
que mensagem belíssima Deus nos proporciona. Ele nos proporciona segurança, convicção, nos proporciona a certeza de termos o Senhor Deus como aquele que nos ajuda, nos alimenta, nos instrui em todos os momentos da nossa vida, seja espiritualmente falando, seja materialmente falando, seja o pão sobre a nossa mesa, seja o alimento espiritual que a nossa alma precisa. Em ambas as partes, Ele nos alimenta com muita propriedade. E é isso que o texto está dizendo. Ele nos alimenta com muita propriedade. Então, o justo, ou aquele que obedece a Deus, ele será alimentado pelo próprio Deus. Assim como ele também está dizendo que aqueles que estão querendo a todo custo ganhar e viver na ganância de seus bens ou acúmulo de suas riquezas, estes não vão conseguir o que querem por muito tempo. Podem até ter em suas mãos por momentos, mas não terão aquilo como algo permanente em suas vidas. E aí a gente percebe isso com muita natureza, com muita propriedade. Veja lá, quantos foram ricos e estão pobres. Por quê? Porque em algum momento da vida a riqueza foi embora. Foi embora por quê? Porque a traça, a ferrugem, os maremotos, as dificuldades, tempestades, as desuniões, contendas, discórdia e toda sorte de problema que vem nessa vida, abalou as estruturas, levou tudo o que ele tinha, ou dividiu o que ele tinha, e aí esfacelou o que ele conseguiu juntar, às vezes com muita ganância, com muito esforço. Mas aí é isso que a Bíblia está dizendo. De que adianta o homem lutar, e no fim ele morrer na praia? Não é? É nadar e morrer já na praia, ou seja, em terra firme ele morrer. A Bíblia está nos dando a capacidade de enxergarmos essa diferença. E a diferença é olharmos e vermos que devemos sair, não é, nadando do perigo, chegar na praia, conseguir se erguer e continuar lutando para sobreviver e estar de pé até o dia de fato da nossa própria morte. Então, a Bíblia está dizendo que isto é um princípio que vem do alto para nós, por aceitação, não por imposição, mas por aceitação de que Deus de fato está nos ajudando. E aí eu quero então fazer esse resumo do capítulo 10, quando fala de que aqueles que estão em Deus estão assegurados pelo próprio Deus. Nesses últimos tempos temos ouvido muitas notícias e tem saído nos jornais e medidas provisórias do governo federal para amparo aos que estão necessitados. É uma medida que garante para poder alguns não ficar sem nada, mas ele não consegue abraçar todo o país. E aí o que a gente fala sobre isso? A gente fala que Deus consegue abraçar todo o país, seja quem for, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, seja qual for aonde ele estiver, Deus consegue nos assistir, nos ver e nos amparar. Entende bem? Então, isto é um princípio de sabedoria. É quando a gente tem entendimento sobre estas coisas. Também quero fazer aqui a síntese do capítulo 11, já que nós estamos do capítulo 9 ao capítulo 15, fazendo esses resumos gerais desses capítulos, como sugere a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A sabedoria é a base de tudo, segundo o nosso irmão Fernando Ferreira, é a base de tudo. De fato é, irmão, é a base de tudo. De fato, Fernando está completamente certo. A sabedoria é a base de tudo. E aí nós temos a irmã Alvinha, amém, glória a Deus por esta verdade. De fato,
é uma verdade expressa da Bíblia para nós. Nós entendemos no capítulo 11, nós temos um verso do capítulo 11 que resume muito de todos os aconselhamentos que ele propõe, não é? E o capítulo 11 fala assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então ele faz um resumo aí. Na verdade, perceba a continuidade da sabedoria no que fala, ou no que tange o justo. E o justo aí está se referindo à árvore, que é muito comum na Bíblia nós encontrarmos os textos se referindo a árvores ou à própria natureza, como o Senhor disse que deveríamos olhar os lírios do campo, e os lírios do campo eram tão belos e lindos que Deus tinha feito eles com aquela beleza, ao ponto de nem Salomão, em toda a sua sabedoria, ele se vestiu tão belo e tão exuberante como um lírio do campo. Jesus então faz essa comparação aí, dizendo que Deus veste os lírios do campo com muita grandeza, com muita grandiosidade, ao ponto que Salomão, mesmo com todo o seu império, com todo o seu reinado, não teve tanta exuberância como o lírio do campo. Então, ele faz essa comparação e a gente vê muito isso nos textos bíblicos. E aí ele fala sobre a árvore da vida. A árvore da vida é o simbolismo dos justos, porque a árvore da vida ele produz frutos de vida. E aí, quando fala-se frutos de vida, é lógico que podemos fazer aí o dualismo ético novamente. Em outras ocasiões nós tínhamos falado. Tem o fruto de vida e o fruto de morte, né? Então tem árvores produzindo vida e tem árvores produzindo morte como fruto. Então essas árvores se refletem a mim e a você, onde nós podemos produzir vida, onde nós podemos produzir morte. Queira aí a gente tomar a decisão ou o caminho que a gente queira tomar. E aí é lógico que a Bíblia está fazendo aqui uma analogia, à medida que ele está fazendo uma exaltação, essa é a palavra, uma exaltação àqueles que estão escolhendo a vida como princípio, como prioridade. E aí, quando fala de que o justo procura, de fato, ser esta árvore que produz vida, ele está dizendo para mim e para você, uma aplicação bem ampla, de que as nossas atitudes devem ser atitudes de vida e não de morte. E principalmente nesses dias tão difíceis, onde nós somos convocados a ver esse princípio tão importante que é produzir vida. O irmão José Antônio está dizendo aí, nosso querido irmão José Antônio, tem dito o seguinte: a sabedoria é o dom que nos permite discernir o melhor caminho a seguir, para que possamos ter uma vida pautada nas decisões feitas com sabedoria. É isso aí, irmão José Antônio. De fato, a sabedoria é o resultado do temor a Deus, que nos faz ter decisões e viver de maneira bem mais agradável e pertinente do jeito que Deus quer. Então, a sabedoria, de fato, é algo muito bom. A irmã Idete, o irmão Rafael estão conectados, a irmã Neide estão conectados conosco, a irmã Otília. Deus continue abençoando esses irmãos. E pode mandar aí a sua pergunta, que a gente, nessa manhã, é laboratório, né? Nessa manhã a gente consegue fazer aí com mais condição a resposta ou essa interação com os irmãos. Mas continuemos. Os irmãos podem fazer a pergunta. Não deixe as perguntas para a última hora, porque aí, quando a gente estiver já no final,
a gente vai ter que suspender o trabalho, né? Então, a gente vai conseguir responder a todos, mas percebemos então, voltando para o texto, capítulo 11, percebemos então o fruto do justo é a vida. E aí, esse fruto, de fato, vai às nossas atitudes benéficas no dia a dia. Então, ele convida a dizer que a igreja de Cristo, os frutos dela é de vida. São frutos benéficos, saudáveis, os seus frutos são agradáveis a todos aqueles que olham para ela e percebem a grandeza de Deus na vida de cada irmão, de cada irmã que crê e espera no Senhor Jesus. E aí é um dado importante para que a gente não perca de vista isto. Quanto à nossa decisão de escolha a ter frutos de vida benéficos, frutos benditos, não nos diz também que nós não teremos dificuldades ou qualquer tipo de injustiça. Não é isso. Ao contrário, em muitas dessas ocasiões poderemos ser enfrentados pelas injustiças, pelas atitudes do mal, tentando se contrapor à nossa. E aí o texto diz com muita clareza: os maus vão querer fazer, vão querer ter, mas não terão permanentemente aquilo. Mas os bons terão permanentemente, porque os frutos que eles têm nas mãos são frutos da parte de Deus, e tudo que vem da parte de Deus é eterno, é para sempre. Então, por isso que a paz que você desfruta é eterna, a salvação que você desfruta é eterna, o perdão dos pecados por meio de Cristo Jesus é um perdão que Ele nos dá para que tenhamos eternidade, para que tenhamos vida e vida com abundância, para que tenhamos então condição de sermos de fato limpos e puros de mente, de coração, de atitude. Então, é por aí o caminho que o texto nos conduz até Jesus de Nazaré. Nós estamos em Provérbios, é lógico que a gente está no texto do Antigo Testamento, mas não resta dúvida que ele nos conduz a um caminho que vai realmente dar de cara com o caminho dos Nazareno, que é do Salvador das nossas vidas, Jesus de Nazaré. Então, eu quero te dizer que no verso 3 a gente tem, no verso 11 do capítulo 11, do verso 30, a gente tem o fruto justo, é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, os que estão ganhando almas, ou salvando almas, salvando vidas, aqueles que estão cuidando da vida, esses são muito mais privilegiados e benditos. É isso que o texto vai transmitir no seu contexto amplo e geral. Também convido para que você possa, junto comigo, estar aí no capítulo 12, a gente tem algo bastante interessante que não é agradável aos ouvidos de alguns, mas de fato ele é um conselho muito oportuno. Aí a gente vivencia isso dentro de casa, em muitos ambientes da vida da gente. No capítulo 12 a gente tem aí: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. É uma palavra muito dura, mas ela é muito verdadeira. Ele está dizendo que os que gostam, os que amam, os que preferem ser disciplinados para uma correção e uma vida exemplar, estes são muito mais prudentes e estes, de fato, sabem viver. Por quê? Porque todos nós precisamos de disciplina diariamente, não é? Aqueles que têm a oportunidade de servir as Forças Armadas, tiveram ou têm a oportunidade,
vê que em muitos lugares de regimentação rígidas e doutrina forte, há uma forte disciplina para que haja então ali um controle uniforme de todos que estão ali. E aí a gente percebe e vê a disciplina através da postura que se é revelada ou adotada. Então, a disciplina que está ali é um padrão, né, de excelência pelo qual se disciplina todos para que todos tenham a mesma postura. Quando nós falamos de disciplina, no ambiente normal nosso, nós estamos falando de correção. Nós estamos falando daquele que ouve um conselho e dá ouvidos a este conselho e passa a adquirir aquele conselho como forma de vida. Então, hoje é muito difícil nós termos isso, né, como um princípio aí louvável pelas pessoas, porque as pessoas não querem ouvir conselhos. As pessoas não gostam de serem repreendidas naquilo que estão fazendo de errado. As pessoas querem ouvir o que elas querem fazer, mas não querem corrigir o que elas estão fazendo de errado. E quando nós falamos o que elas estão fazendo de errado, aí há um choque e muitas pessoas não gostam ou detestam ou até excluem você da vida deles. Isso é o que a gente percebe no dia a dia. Mas a Bíblia está falando o inverso. A Bíblia está dizendo que aqueles que amam a disciplina são benditos porque estão ouvindo os conselhos e estão aplicando na sua vida, de maneira que eles têm conhecimento e passam a conhecer através que são repreendidos ou corrigidos na sua maneira de viver. Então, isto é um grande ponto-chave para que a gente possa, na manhã de hoje, perceber aonde estamos errando e corrigir diariamente, porque Deus está corrigindo e ampliando o nosso conhecimento através daquilo que está errado. Ele amplia, corrige e nós aprendemos. E aquele que aprende, ele é bendito, ele é excelente, porque ele está corrigindo, melhorando dia a dia. Já tem aquele que não quer fazer isso. E aí ele fica tombando e caindo aqui, ali, com os problemas da vida, porque não tem sabedoria em aprender a ouvir os conselhos de Deus e aplicar esses conselhos em sua vida para ter conhecimento. Ou seja, ele não atende à disciplina que Deus está lhe dando, aos conselhos que Deus está lhe dando, ou à atitude que ele deveria tomar e mudar, ao invés daquela que ele está tomando erradamente. Percebe então? Então, o texto nos diz que à medida que nós somos disciplinados por Deus, ou seja, corrigidos por Deus, adquirimos conhecimento, e aí esse conhecimento é muito importante. Nosso irmão Fernando aqui nos faz então aí uma lembrança, uma congregação, recebe com humildade e obediência a repreensão de um pastor amoroso, será de fato abençoado pelo Espírito Santo. De fato, nós temos aí dois itens bastante interessantes, que é a obediência e a humildade. Não resta dúvida que a humildade é importante para poder se reconhecer, né? Reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, se autoconhecer e saber aonde está falhando, né? Que aí às vezes está falhando, está sabendo, mas ignora ou faz de desapercebido, faz de inocente para achar que não está falhando, e sabe muito bem que a sua falha, o seu erro está ali, nítido, notório, para todo mundo ver. Então, a gente precisa entender essas coisas, né? Também a nossa irmã Débora Alves está aí, a irmã Nancy Soares, Miriam. É muito bom rever esses irmãos, muita saudade mesmo desses irmãos, de estarmos juntos no templo, congregando e tudo. A irmã Edilene Tavares, a sabedoria é o que é de mais importante
precisamos ter uma relação, ou em relação ao que Deus nos oferece, ela nos difere dos insensatos, precisamos ser sábios, ou seja, aqui a insensatez é aqueles que não detêm conhecimento algum porque não querem ou não buscam. E aí a palavra de Deus é clara quando diz que aqueles que não buscam sabedoria é porque realmente não sabem viver. E aí o padrão de excelência da Bíblia é aqueles que amam a Deus e obedecem a Deus. Não tem como fugir desse padrão, porque ele coloca Deus como o professor dos professores e que ensina a todos de igual modo e sobremaneira. Então, não tem como fugir. No capítulo 13, nós temos então aí o verso 7. Esse verso 7, já estamos caminhando para o fim, e aí eu gostaria que você estivesse aí bem inteirado com relação ao capítulo 13. Vê aí que palavra tão forte do capítulo 13, né? Parece que ele vai endurecendo a cada capítulo, ele vai trazendo aí uma mensagem mais atual. Vê, capítulo 13 diz assim, verso 7: uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo ricos. Rapaz, como é forte isso. É ou não é? Eu te convido a ver a grandeza desse verso. Não que os outros não sejam fortes, mas é que ele fala muito. Ele está falando muito, é aquilo que nós falamos logo no início, podemos fazer a associação, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Não adianta de nada. Que adianta o homem ganhar, milhões? Nesse momento ele está com milhões em sua conta corrente, enquanto muitos estão nas filas, querendo ganhar a ajuda do governo por R$600, mas tem gente que está ali na fila para ganhar R$600, mas está em paz, está com seu coração seguro, está confiante em Deus, está com fé em Deus, está, munido de coisas eternas e coisas que realmente não têm fim. Enquanto outros estão com uma conta muito boa, mas estão angustiados, tristes, depressivos, à beira da morte, à beira do caos, em suas próprias casas. Então, é por aí o caminho. Quando a gente observa que tem muita gente que se diz rico, mas não tem nada. E aí, quando nós observamos as pessoas, nós observamos isso na íntegra. Quando uma pessoa se diz ter muita coisa, mas no seu conteúdo, na sua pessoa, no seu ser, no seu eu, às vezes ele não tem nada de fato a oferecer. Tem nada. Porque tudo que ele tem é material e perecível, ou seja, ele só pensa no que é perecível, naquilo que a ferrugem, que a traça, que o cupim vai comer. Então ele não tem muito o que oferecer, a não ser as coisas perecíveis. Já tem outros que não têm ou desfrutam de tanta riqueza material, mas o que ele fala, o que ele vive, o que ele tem como gesto, como atitude de fé, de esperança, de convicção, é muito maior, é uma riqueza sem igual. Então, nós observamos aí a troca de valores. Nós observamos que não está na riqueza dos bens materiais, mas está no que você tem espiritualmente falando, ou que tem guardado dentro de você, do seu eu. Então, é por aí o caminho do verso belíssimo, quando diz: uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo ricos ou têm muita coisa para oferecer. Então, no capítulo 13, nós temos esse verso belíssimo que nos chama essa atenção. Assim, no capítulo 14, já chegando para o fim, nós temos aí o verso 1, que é
um dos versos muito vividos e celebrados pela igreja. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata ou a tola com as próprias mãos a derruba. Ou seja, aquela que é sábia constrói, edifica, sabe viver dentro de casa de uma maneira que a casa não é destruída. Já aquela que é insensata, tola, sem conhecimento, ela mesmo com as suas próprias mãos derruba. Isso nos faz lembrar então daquilo que acontece diariamente. Quantos lares são edificados ou erguidos e às vezes a mulher vai lá e bota tudo a perder. Seja qual é a atitude, seja uma atitude de traição, seja uma atitude de uma mentira, seja, uma falta de disciplina, seja o que for, ela lá bota a perder. Ela bota a perder seu marido, ela bota a perder seus filhos. Assim como vice-versa. O marido às vezes constrói a sua casa e depois ele mesmo bota a perder. Seja às vezes através da bebida alcoólatra, seja às vezes através de um vício, seja o que for, às vezes um jogo, um vício de uma coisa que prejudica bastante a comunhão, a convivência dentro de casa, às vezes prostituição, o roubo, o próprio assassinato e assim vai embora. Um monte de problema que estão às vezes relacionados aos lares do nosso grande país, Brasil. E aí a gente vê isso diariamente sendo discutido nos fóruns, nos problemas, e a gente vê muitos lares indo de água abaixo porque não conseguem sobreviver a esses problemas do dia a dia. E aí eu quero me aproximar aí do fim, quando tem no capítulo 15, nós temos aí alguns minutos, no capítulo 15, que diz que a resposta, no verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isto faz muito jus, com muita propriedade dentro de casa. E aí, quantas vezes nós estamos agitados e provocamos a ira no outro, porque respondemos de todo jeito? Ele está dizendo que é preciso a gente ter esse controle. E não é fácil. Não é fácil ter esse autocontrole. Por quê? Porque nós somos cercados de problemas. E a nossa vida, às vezes, cheia de tanto problema, nos estressa e nos traz, às vezes, um autodescontrole aí. E aí esse autodescontrole faz com que a gente tenha palavras ou irritabilidade que provoque, então, aí uma palavra agressiva, uma palavra num tom excessivo e assim por diante. Uma palavra que machuque o outro e vice-versa. O outro machuca a gente vai e machuca o outro. E assim fica em muitas ocasiões dentro de casa. E ele está dizendo que isso é de um âmbito geral, desde da nossa casa até no dia a dia ou em qualquer ambiente de trabalho, de convivência de seres humanos. Então, fica aí a lição para todos nós de Provérbios, do capítulo 9 ao capítulo 15, Provérbios nos trazendo uma série de recomendações e preceitos para que a gente possa viver e viver bem. Nos aconselha aí nos trâmites finais, nos aconselha a ter respostas calmas, compassivas, brandas, benéficas e sabemos então aí a controlar o nosso ser. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, disse o irmão Fernando. A irmã Nilde Silvério, glória a Deus por tudo. É bom, irmã, rever aí a senhora, também muita saudade. A irmã Sandra Arcanjo, a irmã Idete Santos, todos estes irmãos conectados nesta manhã de domingo e outros que ainda haverão de ver este vídeo conosco. Então, Deus continue abençoando cada irmão, cada irmã, e gostaríamos então de suspender esse trabalho com a bênção apostólica que estávamos sentindo falta, assim, de alguns momentos de realmente proferirmos a bênção apostólica, e nesta manhã nós vamos então dar a bênção apostólica a todos os irmãos
aí de um modo geral, todos os nossos ouvintes. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito estejam sobre nós, sobre cada um em suas casas, nesta manhã de domingo, hoje e para sempre. Amém. Assim também fazemos o convite para logo mais à noite, às 7h30, porque nós alteramos aí com um atraso de meia hora, porque nossos irmãos que nos ajudam aqui, dando suporte na gravação do vídeo, nossos irmãos estavam com algumas dificuldades de chegar às 7 horas. E aí a gente estava tendo essa dificuldade. Por termos essa dificuldade, então, ampliamos um pouco mais para 7h30. Vamos fazer um esforço muito grande para as 7h30, pontualmente, estarmos começando o nosso culto, a noite de celebração e louvor a Deus. Continua aí, conectado, irmão, irmã, amigo ouvinte, porque daremos sequência no dia de hoje, logo mais à noite, às 7h30 da noite, nós estaremos nesses encontros ao vivo. Nós não estamos trazendo aqui alguns irmãos, porque a gente está percebendo aí a gravidade do índice de aumento dos contágios de irmãos, através agora da contaminação comunitária, através das comunidades, dos locais e tudo mais. Então, nós estamos preservando os irmãos em sua casa e tentando o máximo possível também seguir os aconselhamentos e as nossas autoridades. Então, aí nós estamos fazendo também essa recomendação. Agora, tem alguns irmãos nossos que têm proposto entrar aí através do convite da live, mas depende muito também da conexão da internet, porque às vezes a internet não ajuda muito. Mas enfim, nós estamos nos esforçando o máximo para fazer um trabalho de culto com os irmãos, de aprendizado e assim por diante. Deus te abençoe, Deus continue te ajudando. Em nome de Jesus, nós encerramos então mais um EBD para a glória de Deus. Deus continue te ajudando.